E aí, gurizada, como vocês estão? Espero que estejam bem. Agora chegou o inverno aqui no, no Rio Grande do Sul. Tá, tá frio, tá chovendo. Enfim, mas seguimos. Eu gravei uma aula para vocês sobre monitorização não invasiva. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre monitorização invasiva. Eu vou abrir um documento de Word. E no momento que eu for explicando, eu vou anotando nesse documento para vocês conseguirem entender e copiarem para o caderno, para fazer um resumo e ajudar vocês nos estudos e para assimilação do conteúdo. Eu vou abrir aqui o Word. Então, hoje a gente vai falar de monitorização invasiva. Esse tipo de monitorização, ele é utilizado não exclusivamente, mas quase sempre em unidade de terapia intensiva, em atendimento de paciente crítico, desculpa. Então, essa monitorização, ela é importante, porque sempre que eu falo de monitorização invasiva, sempre que eu falo de monitorização invasiva, a gente pode conceituar ela como uma técnica invasiva para medir. Aí, o que que a gente vai medir com essa técnica? A gente pode medir a pressão intracraniana, que mais? A intrapulmonar e a intravascular. Vascular. Vocês viram como as coisas elas vão se encontrando? Por isso que eu digo que cada componente é uma construção de um quebra-cabeça, porque a gente vai falando de vários pontos e aí aqui é o momento que tudo se encaixa, porque a monitorização invasiva, ela verifica a técnica, é uma técnica para medir a pressão intracraniana, que a gente já falou, a pressão intrapulmonar, que a gente já conversou em uma aula, e agora a intravascular, que também a gente já conversou em outro momento. Então, realmente é um quebra-cabeça. A gente precisa saber vários pontos de assistência para ofertar um cuidado eficiente no paciente de UTI, porque eu tenho que ter vários conhecimentos para eu conseguir avaliar e atender aquele paciente da melhor forma possível, certo? Então, para que que serve essa monitorização invasiva? É uma técnica, mas ela serve para a gente verificar a eficiência do tratamento dessa pessoa. Então, o tratamento que essa pessoa está fazendo, eu consigo avaliar por esse procedimento que a gente chama de monitorização invasiva. É como se fosse, pessoal, aquela mesma aula que eu dei para vocês de enxergar o monitor, só que as informações que eu vou receber, se falando de monitorização invasiva, é algo interno do paciente, é o que está acontecendo dentro do corpo dele. Então é algo mais fidedigno e é algo que é mais palpável, são informações mais corretas, porque o catéter que eu vou explicar para vocês, ele vai direto no coração. Então, todos os movimentos do coração, eles vão ser monitorados por esse catéter. Então, quando a gente fala de monitorização invasiva, a gente fala de um catéter, tá? E o nome desse catéter é catéter de artéria pulmonar. E a gente utiliza na área da UTI de CAP.
Eu sempre digo para meus alunos que a gente não pode usar siglas por conta de, enfim, da possibilidade de processo e se o juiz ele não sabe as siglas vai me prejudicar de uma maneira de alguma maneira porque ele não foi treinado para ser da área da saúde, então ele não vai entender as siglas. Por isso que quando a gente for fazer evolução de enfermagem, o ideal é que eu escreva catéter de artéria pulmonar. Aí eu posso colocar entre parênteses, CAP. Por quê? Quando um leigo for ler, ele vai ler CAP. O que é CAP? Bom, que é CAP é catéter de artéria pulmonar. Tem um nome em inglês também que vocês podem encontrar nos livros, que é Swan Ganz, que é o nome em inglês para esse catéter. Então, aqui no Brasil, a gente conhece ele por catéter de artéria pulmonar, CAP. Aí vocês vão encontrar nos livros, principalmente livros internacionais, Sanguens, que é o nome americanizado desse catéter. E esse catéter, ele é introduzido pela veia femoral, que eu vou mostrar para vocês o desenho aqui. Ó, esse aqui é um catéter da artéria pulmonar. Ó, a incisão dele é feita pela veia femoral, principalmente pela veia femoral, mas o médico intensivista, ele pode administrar e instalar esse catéter pela veia braquial, que é aquela que vem aqui, ó. Mas é mais utilizado a femoral. Então, ele vai introduzir o catéter e o catéter vai direto no coração. Bom, com o catéter instalado, o que a gente consegue verificar através da instalação desse catéter? Bom, então o que eu consigo medir por esse catéter? Vamos lá. Com os números que esse catéter me oferta e com essas informações, eu consigo verificar o IC desse paciente, que é o índice cardíaco. Que mais? O DC desse paciente, que é o débito cardíaco. O PAP, que é a pressão da artéria pulmonar. O PAD, que é pressão do átrio direito. PCP, que é pressão de capilar pulmonar. PAI, não é o PAI biológico. Esse PAI é uma sigla para a gente diferenciar e entender a pressão arterial invasiva. Sempre que eu falo dessa pressão arterial invasiva, é para saber como que a pressão está interferindo no meu débito cardíaco. Então, é uma pressão mais certeira e mais fidedigna do que aquela que a gente verifica no monitor não invasivo, como eu expliquei na outra aula para vocês. Então, esse aqui é mais fidedigno. E a PVC, que a gente chama de pressão. Opa. Pressão venosa central. Então, isso aqui eu consigo verificar com esse catéter, tá? Esse catéter da artéria pulmonar. Lembrando que isso aqui é um procedimento invasivo, que é feito pelo médico. Tem alguns enfermeiros que são especialistas que eles conseguem fazer esse tipo
de cateterismo, mas não é, tem que ter uma especialização, tem que ter todo um estudo, mas o médico, ele é o profissional que faz mais esse tipo de procedimento. Quando a gente fala também de monitorização invasiva, a gente lembra de um conhecido nosso, que é o cateterismo cardíaco. Bom, se falando de monitorização invasiva, o que um cateterismo cardíaco vai nos ajudar? Esse cateterismo, pessoal, ele serve para investigar em que lugar do coração ocorreu o IAM. Então, esse cateterismo cardíaco, ele consegue me ofertar essa informação e investigar em que lugar do coração ocorreu o infarto agudo do miocárdio. Isso é importante porque o cardiologista, ele consegue ir direto na lesão. Então, ele consegue ir direto na lesão e, consequentemente, ele consegue trazer esse paciente mais rápido, tá? Para tratamento de infarto agudo. E também serve para investigar na investigação de doença coronária. Então, cateterismo cardíaco, se falando de monitorização invasiva, serve para investigar o lugar que o IAM atingiu o coração, o infarto agudo do miocárdio, e para investigar uma doença coronária. Então, esse é o intuito desse catéter. Relembrando aqui, que eu mostrei para vocês, esse catéter, ele vai ser introduzido pela veia femoral, a da perna, ou pela veia braquial. Lembrando que a primeira via que eu vou escolher, ou o médico vai escolher, é na femoral. Porque no braço, o paciente pode mexer, pode dobrar e pode escapar esse catéter. Então, é melhor que a gente faça pela perna, porque as chances de deslocar esse catéter, elas são menores, tá? A nossa aula de hoje era sobre monitorização invasiva, que é diferente da não invasiva. Fica a dica dessas diferenças, que pode ser a atividade de quinta-feira, vai saber. Deixa eu cancelar aqui o... Ai. Então, a gente já está encerrando a penúltima semana de aula. Semana que vem a gente encerra o componente. Foi um componente diferente, um componente que a gente teve que ficar um pouco distante. Mas, enfim, eu estou organizando a nossa última semana de aula para ser uma semana bem diferente, cheia de amor e de afeto, mesmo que a distância, que a gente consiga trocar palavras boas de motivação para a gente encerrar esse componente da melhor forma possível. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem contar comigo, podem me chamar, não só agora durante o componente, depois também, que vocês lembrem de mim nessa caminhada de vocês e que qualquer dúvida eu estou aqui para ajudar e para auxiliar vocês, tá bom? Obrigado pela paciência de estarem assistindo esse vídeo até aqui. É um esforço extra que a gente precisa fazer para manter a qualidade do curso, para manter a qualidade das minhas aulas. Então, eu gravo a aula, preparo a aula, gravo a aula, posto no YouTube, posto no Ava. É um trabalho realmente demorado, mas vale a pena porque eu quero manter a qualidade das minhas aulas como fossem presenciais. E eu espero que eu esteja conseguindo isso, tá? Então, um beijo para todo mundo. Qualquer coisa, estou aí, é só me chamar, tá? Fiquem bem.